Olá consumidores, bem-vindos ao programa da ADECO, a Associação para a Defesa do Consumidor. Nos termos dos estatutos da ADECO, a Associação vem convocar todos os seus associados e associadas para a reunião da Assembleia Geral Ordinária, que terá lugar na sede da Associação, Sítio em Monte Sossego, Mindelo, pelas 17 horas do dia 23 de junho, com a seguinte ordem de trabalho: eleição dos novos corpos sociais. Amigo associado, você não poderá deixar de votar nesta eleição. Venha até a sede da ADECO ou assista através da plataforma Zoom e deposite o seu voto ou apresente a sua lista. Não se esqueça, este convite é especial se você está em dia com as suas obrigações. Participe, é muito importante para a sua associação. E seguimos agora para os temas que vamos abordar nesta edição. No nosso habitual espaço de informação jurídica, esclarecemos se o contrato de prestação de serviço é um contrato de trabalho. Na voz do consumidor, turista chama a atenção para produtos sem preços nas prateleiras dos estabelecimentos comerciais. A ADECO responde o que diz a legislação sobre produtos postos à venda sem indicação de preços. E entrevistamos a Biosfera Cabo Verde sobre o impacto no meio ambiente das bolsas de plástico vendidas em Cabo Verde. E abrimos os temas com a informação jurídica, o nosso microprograma que tem por objetivo a informação cívica. E o nosso departamento jurídico esclarece a seguinte questão ao cidadão: o contrato de prestação de serviço é um contrato de trabalho? O contrato de trabalho e o contrato de prestação de serviços são diferentes. Portanto, vamos conhecer as diferenças que existem entre estas duas modalidades. Em termos laborais, jurídicos e financeiros, definem vínculos profissionais distintos. A principal diferença entre um contrato de trabalho e um contrato de prestação de serviços tem como base dois aspectos fundamentais: o objeto do contrato e a relação entre as partes. Quanto ao objeto do contrato, é nele que reside o fundamento do contrato, ou o que resultará dele, ou seja, a prestação do trabalho propriamente dito, contrato de trabalho, ou a simples consecução de um resultado acordado, prestação de serviços. A relação entre as partes, que poderá ser direcionada de forma subordinada, ou seja, um trabalhador realiza um trabalho para a entidade patronal, no caso do contrato de trabalho, ou independente, no caso da prestação de serviços. É neste aspecto que permite avaliar, em última instância, se um contrato é considerado um contrato de trabalho ou se é considerado um contrato de prestação de serviços, consoante for de índole subordinada ou autónoma. Financeiramente, qual é a diferença entre o contrato de trabalho e o contrato de prestação de serviços? Numa atividade profissional, com contrato de trabalho, o indivíduo tem o dever de prestar uma atividade laboral a uma ou mais pessoas, de forma subordinada, ou seja, sob a autoridade e direção destas. Já o contrato de prestação de serviços é aquele que uma das partes tem o dever de fornecer à outra o produto do seu trabalho intelectual ou manual, independentemente de haver ou não uma relação de autoridade ou direção. Resumidamente, o principal elemento diferenciador entre um contrato de trabalho e um contrato de prestação de serviços reside na existência da autoridade, no caso do contrato de trabalho, ou na ausência da autoridade, no caso de contrato de prestação de serviços. Por outras palavras, um contrato de trabalho é automaticamente considerado como tal nas situações em que se verifique que o trabalhador tem uma relação de dependência do beneficiário, se encontra inserido na sua estrutura organizativa ou executa um trabalho sob as suas ordens, diretivas e instruções. O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça e Trabalho. Em Cabo Verde, é comum encontrarmos lojas que expõem os seus produtos em montras e prateleiras sem a devida etiqueta de preços. Em razão da falta dessa informação, muitas vezes o consumidor deixa de comprar o produto que deseja ou precisa solicitar o preço ao vendedor. Foi o que acabou por acontecer com esta turista de férias no nosso país, Susana Pelicano Semedo,
considerando que o seu direito à informação estava a ser desrespeitado, recorreu à ADECO para chamar a atenção de produtos sem preços nas prateleiras dos estabelecimentos comerciais. Achei por bem recorrer à ADECO porque surgiu-me uma situação, estou cá de férias e de facto tenho recorrido às mercearias, aos supermercados e sucedeu-me que num determinado supermercado deparei-me com um expositor inteiro sem preços nos vários produtos. Havia cerca de 20, 30 produtos nesse expositor de congelados e eu não conseguia tomar uma decisão consciente sobre o que comprar porque não tinha os preços, muito menos os preços por quilo, que também será sempre importante estarem marcados nos vários produtos ou no próprio expositor. Portanto, todo o resto do supermercado estava de facto tudo bem identificado, mas naquele expositor não havia identificação. Eu solicitei a um empregado como é que eu poderia fazer essa escolha dos produtos se eu não tinha o preço e foi-me dito que a solução seria perguntarem na caixa. Eu perguntei novamente ao empregado, então mas como é que eu faço? Levo todos os produtos que eu estou indecisa, levo cada produto à caixa, não é muito execuível, não é muito possível estar a levar 5 ou 6 produtos para poder escolher, não é? Pronto, mas de facto foi essa a solução que me deram e foi assim que eu tive de decidir, levando 2 ou 3 produtos à caixa. Claro que se eu tivesse todos os preços disponíveis, eu se calhar até poderia ter feito mais escolhas, ter decidido levar mais produtos. Ou seja, é mau para mim, também é mau para a própria empresa, para o próprio supermercado. Se o consumidor não pode fazer uma escolha consciente, fica mais difícil poder fazer as suas compras como deve ser. E decidi vir aqui hoje porque acho que é muito importante termos todos consciência do nosso papel enquanto cidadãos. No meu caso, enquanto turista, penso que também é importante dar este testemunho, que é muito importante fazermos valer os nossos direitos. É um direito que nós temos, que os preços estejam marcados. Só assim podemos, de facto, decidir de uma forma livre e consciente as compras que vamos fazer. Penso que outra ideia que queria aqui deixar hoje é que é mesmo importante, nestes casos, não vale a pena fazermos ali grande discussão. Os empregados, na verdade, são as pessoas que têm menos responsabilidade nisto. Quem tem responsabilidade são os gerentes. E, portanto, por que não pedir o livro de reclamações? O livro de reclamações, sim, esse vai chegar ao gerente ou vai chegar às entidades superiores que podem fazer mudar as situações. É muito importante habituarmos-nos todos, vocês cidadãos, habituarem-se a pedir o livro de reclamações, a fazerem valer os vossos direitos. Só assim é que as coisas podem mudar. Mas você sabia que a exposição do preço do produto é uma obrigação dos estabelecimentos comerciais? Vamos saber o que diz a legislação sobre esse direito do consumidor na rúbrica ADECO Responde. O comerciante tem a obrigação de fixar o preço dos produtos expostos no seu estabelecimento. É direito do consumidor ter informações claras, prévias e precisas sobre os diferentes produtos e serviços colocados no mercado. Tais informações dizem respeito à composição, propriedades, finalidade e, claro, ao preço, entre outros dados importantes. Sempre que o consumidor perceber a ausência dessas informações, deve denunciar, uma vez que, não havendo preço do produto na prateleira, existe omissão de uma informação importante sobre o produto e o consumidor fica limitado se quer fazer uma comparação de preços para assegurar que a compra seja feita de forma consciente e livre de abusos. O objetivo de constar o preço em todo e qualquer produto exposto à venda é justamente para que o consumidor não tenha que socorrer-se do auxílio do vendedor do estabelecimento caso não deseja, evitando o incumprimento do direito à informação ao consumidor e também evitando conflitos de consumo. Caro consumidor, esteja sempre atento aos seus direitos e deveres para um relacionamento de consumo mais saudável, evitando conflitos de consumo. Em caso de dúvida, esclarecimentos ou reclamação, contacte a ADECO. Assinala-se julho como um mês sem plástico e desde 2017 que Cabo Verde proibiu o uso de sacos de plástico convencionais. Com essa medida, as bolsas de plástico vendidas nas superfícies comerciais passariam a ser biodegradáveis, decompondo-se na natureza no espaço de 6 a 18 meses, reduzindo assim o problema dos plásticos que vão parar às lixeiras e ao mar. Porém, segundo a avaliação da coordenadora da Estratégia de Gestão de Resíduos da Associação Ambientalista Biosfera Cabo Verde, Leila Teixeira,
os problemas da poluição por plástico no nosso país não serão resolvidos com esta medida. Nós aqui em Cabo Verde temos, a maior parte das bolsas são feitas de material oxo-biodegradável, o que significa não mais que no processo de produção é adicionado um aditivo que faz com que elas se componham mais rápido no ambiente, porque um dos principais problemas do plástico é que dura muito tempo. Então nós temos estas bolsas que são oxo-biodegradáveis, que levam aditivos adicionais, que fazem com que, em vez de durarem 400 anos, se calhar duram algumas décadas no ambiente, ou seja, duram muito menos e supostamente estamos aqui a resolver algum problema, quando na realidade o facto de elas serem biodegradáveis significa que são em condições muito específicas, ou seja, quando nós colocamos estas bolsas em aterro, o que vai acontecer é que no aterro não existe oxigênio suficiente para elas se biodegradarem e elas vão libertar metano. E o metano é um gás com efeito de estufa 25 vezes superior ao dióxido de carbono. Portanto, isto é um problema. Ainda para mais, porque estas bolsas são feitas na mesma de matérias não renováveis, ou seja, são feitas na mesma de petróleo. Não existe aqui uma fonte alternativa para fazer estas bolsas. Ou seja, é um bocadinho aquela coisa de, vamos dizer, no saco elas são biodegradáveis, quando na realidade são precisas condições muito específicas para isso acontecer e nós aqui não temos esse tipo de condições, é muito difícil que isso aconteça. Aliás, este tipo de bolsas na União Europeia existe mesmo um decreto que diz que elas são proibidas, porque existe uma possibilidade muito grande de elas criarem mais microplásticos no ambiente porque se degradam mais depressa. Por exemplo, se elas forem parar ao oceano existe uma concentração menor de oxigênio, logo elas vão se degradar em pedaços mais pequenos porque é isso que elas fazem, é este o seu propósito, mas não se vão biodegradar. Ou seja, o problema do plástico continua lá. Estas grandes empresas põem a responsabilidade no consumidor sem lhes dar as informações necessárias e sem nós termos as condições para fazerem aquilo que é certo. Portanto, é um bocadinho desresponsabilizar a fonte e responsabilizar quem pode fazer pouco, neste caso o consumidor que acha que está a fazer uma grande coisa a trocar um saco normal por um saco oxo-biodegradável, quando na realidade o efeito é exatamente o mesmo no ambiente. Portanto, aqui a questão passa muito por educar as grandes cadeias a deixarem de utilizar estes sacos como uma coisa que é usada uma vez e é descartada, porque aqui o grande problema é ser descartável, porque se nós reutilizarmos 20, 50 vezes, deixa de ter este impacto no ambiente porque é sempre o mesmo saco. Agora, cada vez que nós formos às compras comprar uma bolsa de arroz e trouxermos um saco para essa bolsa de arroz, não faz sentido. Então, é muito também o papel destas cadeias de supermercado começarem a ter outro tipo de opções. Não só deixarem de vender este plástico necessita de ser taxado, mas terem opções de sacos realmente mais fortes e que durem mais, porque estes sacos que nós temos aqui são muito fininhos, mesmo que nós queiramos reutilizar muitas vezes não é possível. Então existe esta informação que tem que ser feita na parte da cadeia de distribuição também, para eles começarem a mudar, para os consumidores terem alternativas, porque neste momento não existem outras alternativas. A recomendação é as pessoas reutilizarem muito, deixarem de usar plástico descartável. Não só plástico, qualquer tipo de material que seja para usar uma vez e deitar fora, está a fazer mais danos no ambiente do que propriamente bem, mesmo que seja papel, porque apesar do papel se degradar de uma forma diferente do plástico, o que é bom, precisa de muitos recursos para ser produzido. O papel não vem do nada, são muitas árvores que são deitadas abaixo. O processo produtivo é muito pior, só para vos dar assim uma ideia, o processo produtivo do papel é pior que o processo produtivo do plástico em termos de gasto de água e de gastos de energia. Ou seja, no momento do descarte o papel é melhor, mas se nós olharmos para o ciclo de vida todo, não é. Ou seja, estamos novamente aqui a enganar um bocadinho o consumidor, a dar-lhe uma opção mais sustentável, quando na realidade é mais uma vez essa desresponsabilização das organizações que estão por trás. Então aqui a grande questão é nós deixarmos de utilizar estas coisas, fazermos os possíveis para começarmos a reutilizar cada vez mais, a levar os nossos próprios sacos às compras, a ter aqueles sacos como se usava antigamente para ir ao pão, tornar a usar os sacos para ir ao pão, usar saquinhos para ir à fruta, porque não faz sentido esta cultura do descartável a que nós chegamos, de cada coisa que nós precisamos é usar e chegar a casa e deitamos fora e muitas vezes fica ao ar livre e vai parar ao mar, porque nós estamos em ilhas, não é? Não há outro sítio onde o lixo vai parar. Portanto, aqui a grande questão é esta, é deixarmos de usar produtos que são para usar uma vez e deitar fora. A ADEC é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Precisamos do apoio de pessoas como você para continuarmos a defender os cidadãos dos abusos dos governos
e das empresas. Os recursos financeiros são indispensáveis para realizarmos atividades e alcançarmos os nossos objetivos. Portanto, caro associado e associada, manter o pagamento das cotas em dia é uma obrigação dos associados uns para com os outros. Permite unir esforços para aumentar o impacto das nossas ações e fortalecer a causa da defesa dos consumidores em Cabo Verde. A cota mínima que terá que pagar para associar-se à ADECO é de 100 escudos mensais. Recorda você que é nosso associado e que ainda não atualizou os seus dados pessoais na ADECO, mantenha as suas informações atualizadas e colabore com a ADECO cada vez mais próxima dos seus associados. Hoje eu vou ficando por aqui, voltamos na próxima quinta-feira à mesma hora. Se lutarmos juntos, de mãos dadas pela mesma causa, construiremos relações de consumo mais justas e sustentáveis.